fazer, de joelhos vamos orar ao Senhor. Nosso querido Deus, nosso Pai amoroso que estás nos altos céus, os nossos corações estão realmente transbordados de gozo por este hino que acabamos de cantar. Que alegria será nós vermos Jesus face a face. Que alegria será nós andarmos com a nossa mão na mão de Jesus. Ó Pai, de joelhos aqui aos teus pés, nós te pedimos que nos aceites como estamos e como somos. E que venhas, Senhor, dirigir os momentos que vão ser dedicados à escola sabatina. Que ao vivê-lo, nós possamos, Senhor, enriquecer os nossos corações com esta promessa que, muito em breve, nós iremos ver Jesus voltar para nos vir levar com Ele para o céu. Ajuda-nos a preparar-nos para esse encontro. E te pedimos uma bênção também por aqueles que estão a nos ver à distância, através do website e internet, que eles também possam receber a bênção que têm maior necessidade. Que a tua presença possa ser sentida no nosso meio esta manhã. Nós oramos estes favores e estas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Um carpinteiro muito famoso de uma determinada carpintaria, em que ele era um bom profissional, a certa altura da sua vida, quando ele já estava no limite da idade de trabalho, ele decidiu pôr um ponto final na sua carreira e decidiu passar à reforma. Viver um bocadinho com a sua família, aqueles últimos, digamos assim, os finais da sua vida. E então ele decidiu falar com o dono, com o patrão da carpintaria. E explicou-lhe que gostava de passar mais tempo com a família, porque era um carpinteiro dedicado, pegava muito cedo, terminava o seu trabalho também já tarde do dia e passava muito pouco tempo. E como já estava no final da sua carreira profissional, então ele disse que, apesar de sentir falta dos amigos, dos colegas, do trabalho e do ordenado que ele recebia, ele preferia passar à reforma para poder viver o resto da sua vida com a sua esposa e com os seus filhos. O patrão ficou triste, porque ele era um bom profissional, mas ele disse que estava bem, que aceitava, compreendia as suas razões. Só que lhe pediu para ele fazer um último trabalho. Se ele queria acabar de construir uma casa. Ele disse, pronto, então como último trabalho eu vou construir essa casa. E ele deu à credibilidade daquele carpinteiro a construção da casa. E diz-nos que aquele carpinteiro começou a construir, mas no seu trabalho já se via que a sua dedicação não era a mesma. Ele já estava com os seus pensamentos, com os seus objetivos na reforma. Então ele queria acabar a casa o mais rápido possível. Ele utilizou mão de obra mais barata, não utilizou os melhores materiais, mas lá construiu a casa. Quando acabou, chamou o patrão e disse, olha, aqui está a casa que eu construí, aqui está a chave da casa, está aqui a chave, está aqui prontinha. O dono da carpintaria olhou para a obra e não disse nada. Pegou na chave e disse, olha, esta chave é tua. Esta casa que eu te pedi para construires é uma oferta minha, como gratidão pelos anos que tu trabalhaste para mim. Quando o patrão disse aquilo, os olhos do Senhor ficaram esbugalhados. Primeiro, pela surpresa, porque não estava à espera que ele oferecesse uma casa. E depois, porque ele pôs-se a pensar na maneira como construiu a casa. Se ele soubesse que a casa era para ele, foi o que ele pensou. Eu tinha utilizado os melhores materiais, tinha dedicado o melhor tempo da minha vida, tinha sido um bom profissional. Mas ele não fez, ele não sabia que a casa era para ele. Ele, no fim da sua vida, ele terminou a carreira. Se ele era um funcionário exemplar, ele deixou ali um bocadinho de moças no seu profissionalismo e não construiu a casa como devia de ser. E ao ler esta história, eu lembrei-me um bocadinho de que nós também podemos ser uns carpinteiros.
ou estamos a ser uns carpinteiros? Nós estamos a construir quê? A nossa casa. A nossa casa num sentido figurativo, a nossa casa espiritual. E nós sabemos que quando construímos uma casa, ela tem que ser quê? Resistente. Tem que ter fundamentos, tem que ter paredes, tem que ter telhados, tem que ter janelas e tem que estar resistente a quê? A todas as intempéries, a todo o tempo. A bom tempo, a mau tempo, ao frio, à chuva, ao calor, ao vento. E na Bíblia vem lá uma parábola que nos faz lembrar que somos carpinteiros, que é a parábola de quê? Do sábio e do tolo, que construíram o quê? Casas. Mas cada um construiu as casas em quê? Em sítios diferentes. Nós sabemos que o sábio construiu a casa sobre a rocha. E o tolo, digamos assim, construiu a casa sobre a areia. Aparentemente eram duas casas bem construídas e resistentes. Mas veio a tempestade e o que é que aconteceu? A casa do tolo caiu, não é? A casa que foi construída sobre a rocha resistiu. Nós também estamos a construir uma casa. Nós vamos pondo um prego, nós vamos pondo uma trave, nós vamos pondo um telhado, nós vamos pondo uma janela ao longo da nossa vida aqui nesta terra. Nós estamos a construir a nossa casa espiritual. De que maneira é que nós estamos a construir a nossa casa? Será que ela está a ser bem construída? Enquanto o carpinteiro não sabia que estava a construir uma casa para ele, nós sabemos que estamos a construir uma casa para nós. Como é que eu estou a construir a minha casa? Ela está a ser edificada sobre a rocha? Ela está a ser edificada sobre a areia? Ela está a ter os pregos no sítio certo? Ela está a ter o telhado alinhado para que não caia e que nos proteja? Esta história fez-me pensar um bocadinho realmente naquilo que nós queremos para cada um de nós. E fez-me lembrar, porque hoje é o último sábado do mês de setembro. É um sábado em que há irmãos que completam ou completaram mais um ano de vida. E é um momento de nós refletirmos realmente na situação em que nós estamos. Nós passamos por momentos bons, por momentos maus. A vida não é fácil, mas Jesus dá-nos uma promessa no Salmo 46, não é? Que é que diz? Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio do mar. E o Salmo 46 continua. Deus está lá, Deus está presente. A nossa casa pode abanar, a nossa casa pode tremer. Nós às vezes passamos por situações difíceis, em que parece que Deus não está presente na nossa vida. A gente ora, a gente pede a Deus e as coisas não se concretizam como nós queremos. Mas às vezes as coisas não se concretizam quando nós queremos, porque não é aquilo que nós devemos ter ou não é o momento certo para nós as termos. E às vezes nós precisamos, o que é que diz a Bíblia? Ser provados pelo quê? Pelo fogo, para sermos quê? Refinados. E às vezes nós precisamos disso para vermos qual é a nossa condição, qual é aquilo que eu quero para a minha vida. E então o desejo e os votos que eu faço para cada um de nós desta manhã é que realmente possamos ser construtores exemplares, construtores sábios, construtores que saibam como é que estão a construir a sua casa. Apesar das dificuldades, nós temos sempre alguém que nos vai ajudar, que nos vai orientar, que nos vai proteger e realmente, apesar de ser difícil, no final o desejo que eu quero para cada um de nós e para mim também é que realmente a nossa casa esteja firme, seja uma casa resistente a tudo e que realmente um dia nós possamos usufruir dessa casa. Bom sábado. Chegamos ao momento auge do programa da manhã, que é a recapitulação da lição, e teremos como orador ou dinamizador o irmão Joaquim Oliveira Ferreira. Pedimos a cada dinamizador que possa fazer a sua chamada na respectiva classe e, se porventura não tiver, que algum membro possa o fazer, por favor. Sim, um minutinho, e isto agora é para toda a igreja. E eu ia pedir um favor. Nós na Escola Sabatina estivemos a conversar e nós temos, eu sei que quando há as lições em geral, todas as pessoas gostam de dar as suas opiniões, expressar aquilo que sentem, aquilo que perceberam da lição e têm toda a liberdade para isso e nós damos toda a liberdade para isso. Só que eu ia pedir um favor, quando fizessem intervenções, tentassem ser curtos e concisos. E íamos pedir um favor, em nome da Escola Sabatina,
estou-vos a pedir que a partir das 11 menos um quarto, que evitassem de fazer intervenções, porque o moderador gosta de fazer a sua conclusão. Às vezes as intervenções alongam-se um bocadinho, nós aqui também temos um programa a cumprir, temos horas para terminar e, portanto, se evitassem a partir das 11 menos um quarto, já damos meia hora para que o moderador e os irmãos da igreja possam intervir, mas a partir das 11 menos um quarto, deixar para o moderador terminar, para que depois o programa então aí possa decorrer conforme o que está planeado. Obrigada.
realmente desejar que os momentos que iremos passar daqui para a frente sejam momentos agradáveis, em primeiro lugar a Deus, e também que nós possamos saber realmente nos comportar ao intervir e ao fazer as nossas observações à lição que estudamos. Eu quero dizer que este momento que nós vivemos agora, neste momento, com a classe, nós como responsáveis das nossas unidades de ação, este momento é um momento muito, como é que é dizer, muito importante na nossa unidade de ação. Sabem, não adianta eu estar a passar uma lição e saber que alguém está a passar por um momento de dor, um momento de sofrimento. E é bom que neste momento que nós acabamos de viver, seja um momento dedicado à oração e saber que os nossos queridos que fazem parte da nossa unidade de ação sintam que nós estamos ao lado deles para os ajudar na sua dificuldade. Por isso, as orações que foram feitas neste momento, tenho certeza que Deus as ouviu e Deus vai as responder no momento certo e na altura certa. Pois bem, agora estamos perante uma lição. E quero-vos dizer que as intervenções são bem-vindas. Eu vou falar da lição de sábado, de domingo, de segunda até sexta-feira. E peço que intervenham na lição de sábado apenas. Falem sobre aquilo que vos marcou em relação à lição de sábado. E não vamos falar, não intervenha num assunto que nós ainda lá não chegámos, que é na lição de quinta-feira, ou de quarta-feira, ou de terça. Intervém na lição que nós estamos realmente a falar. Por isso, intervenham e façam de uma forma objetiva e curta. Por isso, sintam à vontade. Iremos ter ali 2 microfones à vossa disposição. Quem quiser intervir, levante o seu braço e eu vos direi a oportunidade para o fazer. Prezados irmãos, acabamos um trimestre. E estamos também a acabar, e chegamos ao fim do livro de Gálatas. E realmente, ao longo destes 14 lições que nós aprendemos ao longo deste tempo, Paulo teve 2 objetivos muito importantes para a nossa vida. E os objetivos que ele realmente quis que nós chegássemos às conclusões certas foi realmente saber qual eram as suas afirmações. Foi esse o objetivo dele. Ele quis afirmar a sua doutrina ao povo em Gálatas. E também, ao longo destas lições que estudamos, Paulo sempre nos advertiu. Sempre nos advertiu. Ele sempre nos aconselhou. E deu-nos afirmações reais, verdadeiras e genuínas. Por isso, prezados irmãos, ao longo deste tempo, nós estudamos. A lição número 1 falou sobre Paulo, o apóstolo dos gentios. Na segunda lição, a autoridade e o evangelho de Paulo. A terceira, a unidade do evangelho. Depois, a justificação pela fé, só pela fé. E depois, a fé no Antigo Testamento, a prioridade da promessa, o caminho para a fé, de escravos a herdeiros, o apelo pastoral de Paulo, os 2 concertos, liberdade em Cristo, viver em espírito, o Evangelho e a Igreja, e agora, gloriar-me na cruz. Querida Igreja, nós esta semana estudamos uma lição que realmente nos mostra como é que nós devemos viver a nossa vida cristã. E realmente o verso áureo é muito claro. O verso áureo diz assim em Gálatas 6,14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esta foi a lição que nós estudamos há 8 dias atrás, sábado à tarde. E a lição de sábado à tarde, quando eu estava a estudar a introdução da lição para esta semana, que terminou, eu fiz perguntas a mim mesmo.
E a introdução levou-me para isto. E agora quero partilhar esta e quero vos incluir também nestas perguntas que eu fiz. E as perguntas são estas. O que é que nós conquistamos na nossa vida? Na nossa caminhada cristã, até este momento, o que é que nós conquistamos? Ao olhar para trás, quais são as coisas que nos alegram de as ter conquistado? E a outra será esta. Será que nós nos gloriamos nas nossas carreiras profissionais? Será que nós estamos-nos a gloriar na nossa fama entre uns e outros? Será que nós nos gloriamos pelo bom carro que nós temos? Será que nós nos gloriamos de uma boa casa que nós temos? Será que nós estamos nos gloriar de uma boa conta bancária que temos? O que é que nos dá orgulho, prezados irmãos? O que é que nos está a dar orgulho? São os bens materiais? Cada um responda para si. Realmente, a lição de sábado à tarde fez-me refletir nisto. Olhar para a expectativa do apóstolo Paulo, ele nos impressionou esta semana. E também, na introdução, nós temos lá este versículo que diz assim, em Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem se glorie o forte da sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O que é que nós estamos nos a orgulhar neste preciso momento? O que é que nós temos prazer em falar? Quando nós estamos juntos, o que é que nós falamos? Especialmente sábado à tarde, quando nos ajuntamos. Qual é os temas de conversa que nós temos? O texto lindo do profeta Jeremias é que nós nos gloriamos naquilo que é material e não naquilo que é espiritual. Infelizmente. Prezados irmãos, nós aprendemos esta semana que o apóstolo Paulo fez-nos esclarecer e abriu os nossos olhos para eu ver que tudo aqui nesta vida é muito frágil e é tudo passageiro. É isto que a lição nos ensinou ao longo desta semana. Prezados irmãos, mas há uma coisa que permanece para sempre. Qual é? Se alguém quiser intervir, pode intervir neste momento. A lição de sábado à tarde. Qual é as coisas que permanecem para sempre? Quais são? Ficaram assustados com aquilo que a Madalena disse. Prezados irmãos, eu vou-vos responder. É a nossa fé no nosso Criador que nos vai conduzir à eternidade. É isto, apenas. Nada mais. Temos que investir no lugar certo, que nos vai dar um verdadeiro retorno. E o lugar certo, qual é? Qual é? Igreja, qual é o lugar certo? É estar ao lado de Jesus. Que melhor lugar nós podemos realmente procurar na nossa vida é estar aos pés de Jesus. Foi isso que a lição nos ensinou ao longo desta semana. Prezados irmãos, agora vamos passar para a lição do domingo. Já que ninguém quis intervir na lição de sábado à tarde, se quiserem podem intervir na lição do domingo. E é isso que nós vamos tratar neste momento. A própria mão de Paulo é o título da lição do domingo. Paulo faz as suas observações finais ao escrever a carta aos Gálatas de uma forma diferente das outras cartas.
E porquê é que Paulo fez isto? Porquê? Sabem, nas cartas de Paulo, que ele escreveu, Paulo dá sempre as suas saudações, como as outras cartas ele escreveu, mas nesta ele não faz. Porquê? Qual foi a razão que Paulo escreveu de uma forma diferente a carta para os Gálatas? Porquê? Sabem? Preocupação. Preocupação de quê, David? Do mau comportamento que eles estavam a ter. Queria que levantassem o braço para que o microfone chegasse ao pé de vós, porque temos os nossos amigos, os nossos irmãos que estão nos a ver através da internet, e eles gostariam muito de ouvir as vossas apresentações, está bem? Sim? Quer dizer, o apóstolo Paulo tem uma forma diferente de abordar o término desta carta, pela razão simples que ele era um bom pastor. E ele, diz a lição que Paulo mostra-nos que era cortês, mas formal. Não chegou ao ponto de ser frio na sua comunicação, foi um homem muito atuante, mas sempre com amor. Mas não estava ali com lisonjeios, não estava ali com rodeios, não estava ali, a gloriar ninguém. Ele apenas, o objetivo dele era apresentar a verdade. E esta carta ao Gálatas demonstra isso muito bem. Era uma igreja que ele tinha muitas dificuldades, mas foi sempre muito cortês com eles. Exatamente. Realmente, prezados irmãos, se alguém, esta manhã, lhe pedido que desse uma mensagem à igreja, de uma forma escrita, qual seria a tua mensagem para a igreja que está aqui em Canelas? Como é que tu irias fazer essa apresentação? De uma forma escrita. Se a direção da Escola Sabatina te dissesse, olha, o irmão para sábado tem esta responsabilidade de apresentar aqui um PowerPoint e escrever alguma coisa que nos venha ajudar a crescer no nosso relacionamento com Cristo. O que é que iria ali escrever? Está ali alguém que quer intervir? O Pedro pode intervir. Eu escreveria o seguinte: arrepende-te dos teus maus caminhos e converte-te ao Senhor. Ao escrever isto, ele ia escrever em letras pequenas ou grandes? Como é que tu irias fazer isso? Letras grandes, bem visíveis e sublinhadas. Foi exatamente aquilo que Paulo fez. Ali outra intervenção que o nosso irmão Albano quer fazer em relação à lição de... É muito rápido e simples. Como cristãos, nós devemos ter visto na lição o que o povo de Deus daquele tempo necessitava. E o apóstolo São Paulo teve problemas com os Gálatas, mas teve outros problemas pelas outras cartas também. Ele teve problemas sérios. E o apóstolo Paulo foi um exemplo de cristão, que era isso que devíamos ter visto na lição. Exatamente. Não é preciso perguntar o que é que ele quer de nós hoje. Está lá escrito. Que vida é que eu vivo? Que influência tem o mundo sobre a minha vida? Como é que eu consigo sair de casa sem ter estado com o meu Jesus? Como é que eu posso andar lado a lado com Ele? Eu vou sozinho, para onde quer que for, se eu não entrego a minha vida ao Senhor. E estas coisas são os avisos muito sérios. E para escrever hoje à Igreja de Canelas, eu recomendo-vos a carta de Laodiceia. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que já foi dito os pontos principais da lição que nós acabamos de estudar. Agora vamos passar para a lição de segunda-feira. O vangloriar-se na carne. E o texto-chave para a lição deste dia, de segunda-feira, disse-nos para nós lermos Gálatas capítulo 6, versos 12 e 13, diz assim: todos os que querem mostrar boa aparência na carne
esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Agora faço a pergunta à igreja que está aqui, que estudou a lição da Escola Sabatina. O que é que Paulo está a dizer aqui? O que é que Paulo está a dizer aqui? Neste texto que nós acabamos de ler. Pedia que chegasse o microfone. Quem intervir, levante o seu braço para que o nosso assistente possa chegar o microfone, por favor. Se havia alguém para se vangloriar na pessoa que ele era ele mesmo. Como ele diz, aos 8 meses foi circuncisado, era judeu, era hebreu, era romano, estudou com os melhores professores, nas melhores universidades, cumpria a lei segundo era requerido no tempo. Porém, ele disse, tudo isso foi posto como refúgio. E vangloriar-se em quê? Na cruz de Cristo. Ou seja, ele deitou tudo ao lixo. Nada valeu. Aos olhos humanos era o mais importante, mas ele disse que não. Era lixo. Muito obrigado. Agora aqui, ali o nosso irmão David. Estava preocupado porque os judeus queriam incutir nos outros a circuncisão apenas e só para mostrar trabalho, digamos assim. Eu não sei se o termo está bem aplicado, mas o certo é que fazer conversões sem convicção, que era o que eles faziam, estava errado profundamente. Portanto, eles queriam apenas e só dar nas vistas. Era o que os judeus estavam a procurar fazer. E Paulo estava preocupado porque não concordava de maneira nenhuma com essa situação. Exatamente. Isso mesmo. Sabem, Paulo estava a dizer que este povo estava a mostrar uma boa aparência na carne. Estavam à procura da glória humana. Pessoas que querem mostrar aquilo que não são. Em outras palavras, mostrar uma boa aparência. Ser um bom ator. Mostrar o que não eram. E foi esta a advertência de Paulo. Paulo está a dizer que este povo são como atores à procura de aprovação da plateia. Prezados irmãos, se nós formos a Timóteo, na 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz lá o seguinte: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Querida igreja, quem for fiel a Jesus, quem andar nos caminhos de Jesus, não está isento de provas duras. Nós não seguimos uma religião para estarmos isentos dessas coisas. Foi aquilo que a lição nos quis ensinar. Há aí esses movimentos por aí, se fizeres isto, se deres isto, estás isento disto. Não. Isto é ao contrário daquilo que a Bíblia ensina. Quais são as marcas de Jesus na tua vida? Quais são as marcas que nós nos gloriamos de ter? Eu tenho ouvido tantas experiências de nossos irmãos que foram abandonados pela própria família, foram rejeitados pelos próprios irmãos, perderam os seus empregos, foram maltratados, foram injuriados. Que alegria será eu ter estas marcas desta manhã? A lição foi muito clara a nos mostrar realmente nós vamos viver com alguém que vai viver com as suas marcas para todo sempre. Quem é? Nós, ao vivemos com Jesus eternamente, nós vamos ver as suas marcas nas mãos e nos pés. Essas marcas nunca vão se apagar. Nunca. Mas quero dar-vos uma boa notícia para vós e para mim esta manhã, que a lição me quis ensinar.
as minhas marcas, elas vão se apagar. Elas vão ser retiradas da minha vida. Eu não as vou ter mais. Quando este corpo que eu hoje tenho vai ser transformado. Que alegria. Ninguém diz amém. Amém. Que alegria será eu ver as marcas de Jesus. Que alegria será, e foi aquela oração que eu fiz inicialmente, que alegria será eu segurar a minha mão na mão de Jesus. Faço uma pergunta à igreja agora que está aqui em Canelas. Que grupo estamos nós? Estamos nós no grupo dos perseguidos? Ou estamos nós no grupo dos perseguidores? Que grupo estamos nós? Não queremos ser perseguidos? Estamos nós no grupo daqueles que estão a perseguir outros? Respondam. Alguém quer intervir? Intervém. Acomodados. Irmão Albano, eu vou mais longe. A palavra de Deus é muito clara a nos advertir. Nas bem-aventuranças, Jesus disse isto. Em Mateus capítulo 5, verso 10 a 12. Vamos ler, eu vou ler. E quero que fique muito bem claro isto esta manhã. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o quê? É o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Querida igreja, nós não precisamos de fugir da perseguição. Não vamos mudar de igreja, não vamos mudar de freguesia, não vamos mudar de país, porque nós estamos a ser perseguidos, nós estamos a ser maltratados, nós estamos a ser lisonjeados. Não, não é preciso fazer isso. A palavra de Deus é muito clara. Muitos, nos fins do tempo, irão procurar outros países para ter paz e não vão encontrar. Querida igreja, a lição nos orientou nesta semana. Jesus foi perseguido por minha causa e por tua causa. Jesus foi maltratado por causa de quem? Por causa da humanidade. Querida igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, se quiserem intervir, intervenham agora. Esta pergunta que vos vou fazer. Quando foi a última vez que fizemos coisas erradas por motivos certos? Como igreja. E nós individualmente. Quando foi a última vez que nós fizemos coisas erradas por motivos certos? Eu vou responder. Vou-vos dar um exemplo. E foi exatamente isto que o povo de Galas estavam a fazer. Eles tinham os seus alvos, foi aquilo que o Davi disse, para alcançar a circuncisão. Quanto mais pessoas eles arranjavam, melhor. Eles estavam-se a proteger de Roma. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Isto é para nós que estamos dentro da igreja. Para a Igreja Adventista mundialmente. Embora, isto é um exemplo, embora o batismo seja uma bênção, e nós temos que incentivar pessoas a se batizarem,
E fazemos apelos aqui da frente para que as pessoas entreguem a sua vida a Jesus e que tenham um novo começo com Jesus. Mas se nós, reparem, mas se nós como organização e como igreja impusermos alvos, e nós pusemos alvos aqui na igreja, e este ano, o ano 2017, nós temos que batizar 120 pessoas. E é um alvo. Isto está errado, querida igreja. Isto está errado. Irmãos, a circuncisão tornou-se um alvo e foi uma pressão para o povo que vivia na Galácia. Estamos a fazer coisas erradas por motivos certos? Estamos? Vamos passar para a lição de terça-feira. Gloriar-me na cruz. E lá nessa lição lemos Gálatas capítulo 6, verso 14, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Prezados irmãos, a circuncisão não traz salvação. Na cruz de Cristo, sim, aí há salvação. Aí marca a diferença. Para Paulo, o Evangelho tinha esta importância. Primeiro, foi a centralidade da cruz. A cruz de Cristo. Segundo, a doutrina pela justificação pela fé. No tempo de Paulo, a cruz era desprezada. A cruz não era motivo para as pessoas se vangloriarem. Não. A cruz no tempo de Paulo era desprezada. Os judeus achavam que era uma ofensa a ideia do Messias ser crucificado numa cruz. A lição nos ensinou que os romanos achavam que a cruz era rejeitada, era tão repulsiva que nem sequer era mencionada como forma de castigo para o cidadão romano. Isto foi que a lição nos mostrou. Nós que vivemos no século XXI, não estamos a ver a imagem de Paulo. Nós estamos muito longe de realmente perceber quão forte essas palavras foram para alguém dizer: eu me glorio na cruz de Cristo. Em que a cruz de Cristo era rejeitada. Prezados irmãos, hoje para nós, não só para nós aqui na igreja, mas para aqueles que estão lá fora, a cruz de Cristo é bem-vinda. Nós vemos cruz em toda a parte, aqui em Portugal. Vimos ou não vimos? Pessoas andam com cruzes à volta do pescoço. Pessoas andam com cruzes dentro dos seus automóveis. A cruz, neste momento, é bem-vinda. Mas, naquele momento, teve um impacto muito forte, porque a cruz era rejeitada. Era a coisa mais baixa que podia haver. Hoje, para nós, a cruz faz a diferença. A cruz, para nós, hoje, é um desafio. A cruz, para nós, hoje, mostra quem nós somos. A cruz para nós nos ajuda como é que nós nos vemos relacionar com o mundo. A cruz de Cristo nos mostra como é que está o mundo neste preciso momento. E tudo está em oposição aos princípios que Deus, que a sua Bíblia ordena. Sabem, querida igreja, é uma advertência para vós que vem na lição. E para mim. Como nós morremos com Cristo, o mundo já não tem poder sobre nós.
Como é que nós estamos a lidar com o mundo? Eu não estou a falar do mundo que Deus criou. Este é onde nós moramos. Nós temos que cuidar deste planeta. Não é aí que eu me quero chegar, para a querida igreja. O mundo, os prazeres do mundo. Os prazeres do mundo. Lição de quarta-feira. O que significa ser uma nova criatura? O que é que significa para ti? Alguém quer intervir? Só com a segunda parte do verso óreo. Cada um que medite bem na segunda parte e diga: pelo qual o mundo está crucificado. Para mim, é verdade isso? Cada um pense e raciocine. Obrigado, irmão Albano. Vou-vos fazer uma pergunta. E a Bíblia faz-nos essa pergunta, que se encontra em Jeremias capítulo 13, verso 23, diz assim, que nós possamos aplicar isto a nós esta manhã. Porventura, pode o leopardo mudar as suas manchas? Porventura posso eu mudar alguma coisa na minha vida? Não. Podemos todas as coisas em quem? Naquele que fortalece. Querida igreja, quando nós nos aproximamos de Deus, o que é que nós devemos levar? O que é que nós temos que trazer connosco para levar para Deus? O que é? Respondam. Há uma coisa. O nosso coração. É o nosso coração. Sabem? Sabe porquê que é o nosso coração? Porque quando Cristo entra no nosso coração, os maus hábitos desaparecem. O estilo de vida que estamos a ter, que é contra a vontade de Deus, desaparecem. Os pontos de vista errados que nós temos desaparecem. Começamos a viver uma vida de arrependimento. Sempre, querida igreja, que tomamos a decisão voluntariamente de permitir que Deus entre e Satanás saia na nossa vida, sabem o que é que está a acontecer na tua vida e na minha vida? Sabem? Querem responder? Irmão René, vou mais longe. Começamos a viver uma vida de santificação. Começamos a viver uma vida de santificação. Começamos a subir na escada de santificação, dia após dia, momento após momento. Lição de quinta. Querida igreja, é isso exatamente, irmão René. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Lição de sexta-feira, para terminar. Sabem, eu gostei muito desta nota que a lição diz. Mas antes disto eu vou ler Gálatas capítulo 6, versos 16 a 18, diz assim: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz, misericórdia, sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Sabem?
Nós, neste momento, devemos ser as pessoas mais felizes sobre a face desta terra. Sabem, é um privilégio sofrer por Jesus. É um privilégio. Bem-aventurados sois vós, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disseram mal contra vós. Para terminar, na lição de sexta-feira, no estudo adicional tem este comentário que é fabuloso, que é o auge da lição de sexta-feira. Aqueles que na força de Cristo vencem o grande inimigo de Deus e dos homens, ocuparão uma posição nas cortes celestiais acima dos anjos que nunca caíram. Já viram a nossa posição no céu um dia? Acima dos anjos? Que alegria! E eu pertencer à família de Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Que alegria! Os anjos estão inferior a nós. Que alegria! O que é que nós estamos a fazer para um dia estar no céu? O que é que nós estamos a fazer? Estamos a fugir da perseguição? Estamos? Não queremos ser injuriados por amor de Cristo? Estamos? Prezados irmãos, queremos nós nos gloriar. Vamos nos gloriar nisto. São as minhas palavras finais para vós e para a igreja que está em Canelas, para aqueles que estão-nos a ver através da internet. Gloriemos em conhecer Jesus e tê-lo como nosso Salvador. Salvador pessoal. Que o amor de Deus e a paz de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. E chegou o momento de homenagearmos os nossos irmãos que durante o mês de agosto e ainda hoje podem completar mais um ano de vida. E só em jeito de curiosidade, gostava de referir que foram 23 os elementos da nossa igreja que completaram mais um ano de vida. E em jeito também de término àquela reflexão que eu fiz no princípio, e que eu falava da casa que estávamos a construir e as opções que nós estávamos a fazer, eu só gostava de dizer o seguinte: a vida que nós levamos hoje, a vida que eu tenho hoje, é fruto das escolhas que eu fiz no meu passado. Mas o meu amanhã, a vida que eu vou ter amanhã, a vida que os outros vão ver que eu levo amanhã, vai ser resultado das escolhas e das atitudes que eu fizer hoje. Portanto, todo o nosso dia-a-dia, nós devemos realmente viver com o objetivo de um futuro melhor. E gostava-vos de deixar com um versículo que está em Josué 1,9, que diz: esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vivamos mais 5 anos, 10 anos, 100 anos, só Deus é que sabe o tempo que temos aqui nesta terra, mas que possamos viver este novo ano e cada dia na nossa vida com alegria, com ânimo, com coragem e tendo sempre a certeza que Jesus está ao nosso lado, apesar das situações que possam acontecer e do desânimo que nós possamos ter. Jesus está ao nosso lado para nos levantar. E agora sim, vou passar a ler as pessoas que completaram mais um ano de vida durante este mês de setembro. E à medida que eu for lendo, eu gostava que os irmãos se levantassem e viessem cá à frente, pois temos uma pequenina lembrança. Assim como aqueles irmãos que por acaso não tiverem o nome aqui na lista, que possam vir aqui, ou alguma visita que também esteja na nossa igreja e que tenha completado anos no mês de setembro. Também façam o favor de vir aqui à frente, que temos uma pequenina lembrança também. Então, Adelino Carlos Fonseca Pinto, Albertina da Conceição Soares da Costa, Ana Deolina Mota Reis, António Abel Pereira Poças, Carmen de Oliveira Ferreira Soares, Cassandra Isabela Reis dos Santos, Cátia Daniela da Conceição Gomes, Celeste Manuela Ferreira Gomes,
Constança Goretti Campos Almeida Ferreira, Fernanda Bastos da Silva, Fernanda Celeste Conceição Soares Souza, Gabriel da Silva Oliveira Ferreira, José Mário Gonçalves Mota Peixoto, Maria da Graça Silva Matos Moreira, Maria José Santos Oliveira Ferreira, Nelson Campos Ferreira, Nelson Sequeira Mendes, Samuel Teixeira Laranjeira, Sara Barbosa Pinto, Sofia Maria Martins Carvalho Ferreira, Tiago Daniel Gonçalves Pereira e Vítor Gil Costa. Alguns dos nós nos acalidos não estão cá, porque estão ausentes. Irmão Albano, não li o seu nome, porque não está. Temos que... O nosso irmão... Eu peço desculpa, temos que não estava na nossa lista, eu peço muita desculpa. É com todo o prazer que temos aqui o nosso irmão, um dos elementos mais, digamos assim, mais novinhos da nossa igreja, e é com prazer que o vemos aqui à frente. Que Deus realmente possa abençoar estes irmãos, e assim como o dia a dia e este ano de vida que vem pela frente. Temos alguns irmãos que não estão cá presentes porque são jovens e estão na jornada JA, outros alguns irmãos estão ausentes do nosso país, mas de certeza que onde eles estiverem, que Deus está a abençoar, assim como abençoa cada um destes irmãos. Podem voltar aos seus lugares. E agora sim, vamos ter a participação especial. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para um rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado vão, se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor.
que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, do que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. E habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Amém. Obrigado a Daniela por esta participação. Recebemos no cestinho uma oferta de aniversário de 100 euros. Que Deus possa abençoar este doador e também que este dinheiro possa ser usado sabiamente na sua obra. Gostava de fazer um agradecimento em nome da Escola Sabatina pelo apelo que fiz aqui aos irmãos nas intervenções. Obrigada pela vossa compreensão. Espero que entendam o nosso pedido, porque nós temos um programa de Escola Sabatina com um tempo determinado a cumprir e, portanto, se orientarmos as nossas intervenções será mais fácil também para o moderador e para nós aqui à frente coordenarmos a Escola Sabatina. Muito obrigada pela vossa atenção. E agora, para concluirmos o programa da Escola Sabatina, vamos entoar o hino 516, Agora Posso Ver. Posso ver a
Nosso querido Deus, nosso Pai amoroso que estás nos céus, te queremos agradecer de fundo do nosso coração, ó Deus, por nós te conhecermos e sabermos qual é o caminho que nos vai conduzir à Pátria Celeste. Te agradecemos muito pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vem-nos ajudar a andar nele. Vem-nos ajudar a não olhar nem para a esquerda e nem para a direita, mas olhar para a cruz. Salva-nos de nós próprios. Sabemos que nós ainda temos este corpo com natureza de pecado, mas quando nós cairmos, ó Deus, que nós possamos correr aos pés da cruz. E ali nós pedimos perdão pelas nossas faltas, para que a tua graça possa nos fortalecer, nos reencaminhar para o caminho certo. Ajuda-nos a não andarmos abaixo da justiça, mas ajuda-nos assim a vivermos debaixo da tua graça. São estas bênçãos que eu te peço. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os primeiros missionários da região de Nagaland, na Índia, enfrentaram grandes dificuldades ao trabalharem de porta em porta. Um dia, 3 colportores visitaram uma casa e a dona ficou tão incomodada que chamou a polícia. Disseram-lhes que a atividade que estavam a realizar não estava autorizada e foram algemados e levados para a prisão local. Naquela altura, havia uma grande hostilidade contra os crentes adventistas nesta região. Enquanto os missionários esperavam à porta da esquadra da polícia, a fechadura das correntes simplesmente abriu-se. Surpreendidos, os missionários pediram ao guarda que as fechasse novamente, mas o guarda ficou com medo e deixou-os ir embora. Mais tarde, as políticas governamentais abrandaram e foi oferecido um terreno à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Infelizmente, este terreno estava localizado no pior sítio. Por isso, os primeiros pioneiros adventistas em Nagaland tiveram de trabalhar arduamente e orar muito. Apesar das dificuldades, atualmente temos uma bela congregação e uma escola nesta propriedade. Há muitas crianças na maior cidade de Nagaland, Dimapur. Entre muitas outras dificuldades, elas muitas vezes não têm a oportunidade de ter uma educação formal. Algumas crianças têm o privilégio de estudar, enquanto outras nunca terão a oportunidade de ir à escola. Um professor da escola adventista de Nagaland decidiu convidar uma menina desfavorecida para viver com a sua família, para que mais uma pessoa pudesse ir à escola. Embora viva em condições humildes, ele e as suas filhas partilham de bom grado o pequeno espaço. Cada manhã, a Anika começa o dia com uma oração e uma meditação. Tal como a Anika, muitos estudantes não têm antecedentes cristãos. Contudo, dia após dia, os funcionários da escola demonstram elevados padrões morais e desenvolvimento do caráter. Eles tentam mostrar como é que Cristo pode transformar também a vida dos seus estudantes. Esta é a escola adventista de Nagaland. Como podem ver pela placa, está situada em Dimapur, que fica a 1,5 km da estação de caminho de ferro e a 2,5 km do aeroporto. Este é um dos núcleos empresariais do estado de Nagaland. Começou com apenas 30 alunos e 5 professores em 4 salas em 2007. Gradualmente começámos a construir e agora temos 200 alunos até ao 10º ano. Dos 200 alunos, apenas 29 são adventistas do sétimo dia, o que significa que o resto do corpo estudantil tem outra fé e há também alguns que não são cristãos. 29 students are Seventh-day Adventist students, which means rest of the 70% of the students is all from other faith and non-Christians. We have a plan to start Temos o plano de abrir uma residência de estudantes. Com a residência poderemos gerar receitas e poupar dinheiro para a escola e tornarmos-nos autossuficientes. Se tivermos esta residência, poderemos receber mais alunos. A residência ou dormitório dará também a oportunidade a mais crianças adventistas de estudarem e viverem no campus. Há muitas famílias adventistas que estão longe e têm dificuldades em matricular os seus filhos aqui.
Por fim, o rendimento deste edifício irá financiar os salários dos professores que aqui trabalham arduamente por um pequeno salário. Este trimestre, a sua oferta do 13º sábado irá ajudar a construir um dormitório na escola de Nagaland, assim como um centro de formação em Ibrahim Patna, outra residência de meninas em Chennai, 14 salas de aula em Kerala e 14 salas de aula em Maharashtra. Por favor, ore e apoie esta importante oferta do 13º sábado que irá beneficiar as pessoas na Índia.